Eu sou João, discípulo de Jesus. Sou testemunha da sua paixão, morte e ressurreição. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Lá havia um jardim. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar. Sim, naquele jardim, Jesus foi preso. Nunca imaginei que isso iria acontecer dessa forma, sendo Judas o traidor. A narração da paixão começa com o tema do jardim. João não fala do Getsêmani, fala do jardim. Os hebreus que conheciam bem a Torá sabiam que Adão foi criado em um jardim e que Adão foi tentado também num jardim. E Adamo è stato tentato nel giardino. Il primo Adamo è stato sconfitto. O primeiro Adão foi derrotado num jardim. O diabo foi mais forte que ele. Jesus agora entra num novo jardim como o novo Adão. É preciso ler a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, à luz do Antigo Testamento. No jardim, Jesus é tentado, e tentado pelo diabo que entrou em Judas. Mas, desta vez, o novo Adão foi vitorioso. Santo Agostinho comenta que o Evangelho de São João diz que em Adão todos nós somos tentados, mas só em Jesus somos vitoriosos. Comenta San Giovanni dice: in Adamo tutti noi siamo tentati, ma solo in Gesù siamo vittoriosi. Il racconto della passione finirà di nuovo. A narrativa da paixão encerra novamente com o tema do jardim. Quando Jesus será descido da cruz, o colocaram numa tumba nova que se encontra no jardim. O jardim recorda a primeira criação, Jesus, o novo Adão. Mas o jardim recorda também o Cântico dos Cânticos. O esposo encontra a esposa no jardim. Todo diálogo de amor será feito no jardim. A narrativa da paixão não é outro senão que um diálogo de amor. Deus ama o seu povo ao ponto de se colocar como escravo, no último lugar. Isto é amar, dar a prioridade aos outros e ficar com o último lugar. Dio ama il suo popolo fino a prendere il posto dello schiavo, l'ultimo posto. Questo è amare. Dare la priorità agli altri e prendere l'ultimo posto. Giovanni 3 volte dice Gesù andò con i suoi discepoli. João 3 vezes diz que Jesus estava com os seus discípulos. Por que repete 3 vezes com os discípulos? E também no final repetia que era o discípulo amado, ou que estava presente diante da cruz. João quer dizer que a narrativa da paixão não é somente a narrativa daquilo que aconteceu a Jesus, mas é a história do discípulo. O discípulo não é maior que seu Senhor. Se o lenho verde é tratado assim, o que acontecerá com o lenho seco? Portanto, a história dos discípulos será a história da morte e ressurreição. Devemos entrar neste grande mistério de salvação. Judas, quando vem com um grupo de guardas que os sumos sacerdotes e fariseus enviaram juntamente com ele, mas vem com lanternas, tochas e armas. João é o único a sublinhar este pequeno detalhe, vem com lanterna. Isso quer dizer que caminhava à noite. Depois da última ceia, ele saiu e João acentua, era noite. Santo Agostinho comenta que a noite era ele. A noite estava dentro do seu coração, do coração de Judas. E porque era noite, ele precisou de tochas e lanternas. A luz que brilha nas trevas. Este é o mistério da Páscoa de Cristo. Jesus rapidamente se aproxima dele e diz, quem procuras? Na narração do chamamento dos discípulos temos a pergunta, o que procuras? Agora temos, a quem procuras? Procurar e encontrar. E novamente o verbo que encontramos no Cântico dos Cânticos. O esposo que procura a esposa, o esposo que encontra a esposa. Estamos sempre neste contexto.
um diálogo de amor. Quem procurais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Isso não quer dizer somente Jesus de Nazaré, mas quer dizer Nézer, que o profeta Isaías havia predito em um oráculo no capítulo 11, sobre o tronco da árvore de Jessé, que é um Nézer, que nasce, que é um ramo. É por isso que Jesus se chama Nézer, o Nazoraios. Lo sposo che cerca la sposa, lo sposo che trova la sposa. Quindi siamo sempre in questo contesto, un dialogo di amore. Chi cercate? Gli risposero Gesù di Nazaret, il Nazoreo. Il Nazoreno non vuol dire soltanto Gesù di Nazaret, ma vuol dire Gesù che il Nezer, che il profeta Isaia aveva predetto nell'oracolo del capitolo 11. Sul tronco dell'albero di Jessè c'è un Nezer che spunta, un virgulto. E per questo Gesù si chiama il Nezer, il Nazoraios. É por isso que Jesus se chama Nézer, o Nazoraios. Na tradição judaica, o Nézer tinha uma relação com outro título messiânico que encontramos em Zacarias, capítulo 3 e capítulo 6. O Messias vem chamado Amuda, Shemaká, em hebraico. De um texto de Qumran, sabemos que os judeus colocam junto o oráculo de Isaías 11 sobre Nézer, Amuda, sobre a árvore de Jessé, e esta muda devia ser o Messias e trazer a luz ao mundo. Vejam que não é um título somente. João ama jogar com o duplo sentido da palavra. Jesus de Nazaré, mas também Jesus Nazerché. E Gesù di Nazaret, ma anche Gesù il Nezer, che realizza l'oracolo di Isaia e l'oracolo di Zaccaria, capitolo 3 e capitolo 6. Que realiza o oráculo de Isaías e Zacarias, capítulo 3 e 6. Quando ouvem Jesus que diz, sou eu, caem por terra. João se recorda do Salmo 70. Quando Deus se manifesta, seus inimigos caem por terra. Novamente pergunta, quem procurais? Jesus de Nazaré. Sou eu. Em grego, egome. Sou eu. É a própria revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sono io è proprio la rivelazione di Dio a Mosè, al rovetto ardente. Sono io, sono io, sono io. 3 vezes temos sou eu. E Jesus replicou, já os disse que sou eu. Deixem que ao menos esses possam ir. De certo modo, Jesus procura desculpar os discípulos que fugiram. Durante a paixão, encontramos somente o jovem João aos pés da cruz. Todos os outros escaparam. Aqueles que permaneceram fiéis foram as mulheres. Vejamos Maria, as mulheres de Jerusalém, e aos pés da cruz, Maria Madalena. 4 mulheres. A mulher é mais forte nos momentos de dor que os homens. Estavam de pé e não caídas por terra. No Evangelho, Jesus procura desculpar os discípulos. Jesus mesmo disse, deixai que estes possam ir. Nos Evangelhos sinóticos, durante este diálogo, os discípulos dormiam. Jesus foi encontrá-los enquanto dormiam. Também ali, ele precisa desculpá-los, primeiro porque, antes da agonia no Getsêmani, celebraram a Páscoa judaica. E para a Páscoa judaica, cada um devia beber 4 copos de vinho, para recordar os 4 verbos da libertação do Egito. No dialogo, i discepoli dormivano. Gesù è andato a trovare i discepoli che dormivano. Anche lì bisogna cercare di scusare i discepoli, perché prima dell'agonia a Getsemani avevano celebrato la Pasqua giudaica. E per la Pasqua giudaica ognuno deve bere 4 coppe di vino per ricordare i 4 verbi della liberazione d'Egitto che abbiamo in Esodo. Portanto, depois de terem bebido 4 copos de vinho, não resistiram e dormiram. Jesus sofreu. Jesus aceitou beber a taça que o Pai o deu. As 5 taças de vinho de Elias, mas os apóstolos não conseguiram vigiar. Mas Jesus os desculpa. Deixai eles irem. Gesù li scusa, lasciate che questi se ne vadano. E vediamo Simon Pietro
che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote. Vejamos Simão Pedro, que tinha uma espada, a desembanha e fere o servo do sumo sacerdote e lhe corta a orelha. Somente João e Lucas dizem que ele cortou a orelha direita. Também aqui temos um detalhe interessante. O sumo sacerdote Arão devia ser lavado, revestido de vestes novas e só depois realizar o sacrifício no cordeiro. Era preciso pegar o sangue do cordeiro e colocar sobre a orelha direita. João se recorda deste detalhe. Êxodo 29, quando diz que cortou a orelha direita, significa que nem mesmo o sumo sacerdote poderia ser ordenado sacerdote, porque esta é uma condição para o sacerdócio, de ter a orelha direita para ser ordenado. Significa che nemmeno il servo del sommo sacerdote può essere ordinato sacerdote. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, seja feita a sua vontade. A sua vontade, não a minha. A Páscoa de Jesus é também aceitar de beber o cálice, de fazer a vontade de Deus. Também este cálice, na tradição judaica, era muito importante, porque sobre cada mesa tinha um cálice para Elias, 5 taças. Cada um bebia 4 taças, mas na mesa sempre tinha 5. Questo calice nella tradizione giudaica era molto importante perché su ogni mensa c'era la coppa di Elia, a quinta coppa. Logo depois da vinha do profeta Elias, os hebreus esperavam a vinda do Messias, a noite de Páscoa. Jesus bebe aqui no Getsêmani as 5 taças, a taça de Elias, porque ele era o Messias. Beve qui a Getsemani la quinta coppa, la coppa di Elia, perché lui è il Messia. Mas isto era só o início de tudo que meu mestre Jesus viveria. Sua paixão se estenderá, e isto é só o início do seu sofrimento.